Jesus. E olhe por mim. Glória a Jesus. Esse texto, dessa vez, Deus me deu algo diferente nesse texto. Porque todo mundo sabe das armaduras de Deus, né? Capacete, o sapato do Evangelho, cidade da preparação do Evangelho, escudo da fé, coração da justiça, espada do Espírito. São armas que não podem faltar nas nossas vidas. E a gente, por onde a gente tem passado, a gente tem procurado explicar essas armas na vida das pessoas, como usá-las, né? Mas hoje, o Senhor me deu algo diferente dentro desse texto. E o Senhor me deu algumas outras armaduras que nós temos e nós às vezes não estamos assim, vamos dizer assim, alertas para ver a quantidade de provisão que Deus tem feito e tem nos dado para a gente vencer nesse mundo. Pois nesse mundo nós estamos, cada um de nós tem um tipo de batalha. A igreja no conjunto, no geral, tem uma batalha espiritual contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, as hostes infernais. E nós sabemos, se você for ver a fundo aqui, existem principados, existem potestades e existem hostes. Cada um atua em uma área. Bom seria que todo crente soubesse, tivesse noção e ciência do que é isso. Nós seríamos muito mais prevenidos, nós buscaríamos muito mais a Deus. Mas existem outras armas também que o Senhor está à disposição da igreja no geral, no conjunto, no corpo e também individualmente para cada crente. Quando nós nos reunimos aqui, é diferente. É uma oração em conjunto, é propósitos que se unem e é orações que sobem diante de Deus de uma forma, vamos dizer assim, mais forte? Não, mais forte não, porque a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Mas o propósito diante de Deus, ele se torna algo agradável aos olhos do Senhor quando o seu povo se reúne para buscar a face do Senhor. Então, irmãos, eu tenho muito que me preocupar. Quando eu olho para a igreja, eu observo algumas pessoas, eu observo vidas que estão ainda lá fora, e eu vejo que se não houver uma providência de Deus, alguém que esteja de joelhos intercedendo, muita gente tem sofrido, tem perdido a vida, porque faltou a noção, faltou o entendimento do que é esse mundo de trevas. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, mas ele disse que nós somos a luz do mundo. Então, nossa vida tem um efeito tremendo nesse mundo, e nós temos que nos revestir de Deus para podermos ficar firmes individualmente e também conseguirmos alcançar algumas vidas e povoar o céu, como a irmã Patrícia aqui acabou de falar. Então, nós precisamos estar fortes. Nós precisamos estar revestidos. E o conselho do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro também se preocupou muito com essa área de cada crente, mas o apóstolo Paulo ele deu um estudo aqui tremendo. Quando ele fala, sede fortalecidos. Em outra tradução diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui diz, sede fortalecidos no Senhor. E ele diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. A armadura, se vocês forem ver aqueles filmes que tem aqueles personagens, os soldados romanos, dá a entender melhor. Quando você olha para ali, você está entendendo o que Paulo estava falando. É uma vestimenta por cima de outra vestimenta. É um revestimento. Um revestimento que cada crente tem que ter. E nós precisamos dessa armadura. E eu estou observando aqui, só para os irmãos terem ideia, revestindo da armadura, fortalecer no Senhor. Fortalecer é tornar forte, né? Está bem claro. Agora, fortalecer também é fortificar. E eu estou observando o que é fortificar. Fortificar é guarnecer. O guarnecer é que me chamou a atenção. O guarnecer é melhor da gente falar do que o fortificar, para a gente entender melhor. Guarnecer é prover o necessário. Aqui em outro sinônimo de guarnecer, está dizendo caiar a parede depois de rebocada, adornar, prover. Se vocês que têm de casa, vamos dizer assim, eu não entendo muito tanto de construção não, mas se você faz uma casa, você não reboca ela, você deixa ela só naquela, vamos dizer assim, no cru, mas cedo ou mais tarde você vai perder muita coisa, você vai ter que fazer muita coisa de novo. Mas se você já reboca ela, já coloca tudo no devido lugar, tem que ser
ele faz, irmãos? E o adversário da igreja, ele arma emboscada o tempo inteiro contra a igreja. Só não cai nas ciladas quem está em Cristo, quem está fortalecido em Cristo e quem está unido em Cristo de armas espirituais para vencer as ciladas do inimigo. Amém? Até aqui vocês estão entendendo? É muita coisa, muito profundo, mas eu vou aqui ser breve, vou ser breve. Então, nós temos que estar abastecidos, nós temos que estar providos. Tem um livro que eu gosto muito, diz: quando tudo parece estranho ao redor, buscar uma face é preciso. Nós temos que buscar a Deus antes da tempestade chegar, porque no meio da tempestade é muito difícil você ficar em paz. Quando você não está munido das armaduras de Deus, do revestimento de Deus, e vem a tempestade, vem a dificuldade, a gente fica meio que torturado, a gente não ouve a voz de Deus, porque nosso coração está turbado. Mas quando eu me prontifico a buscar a Deus, antes da dificuldade chegar, quando ela chega, a primeira coisa que acontece, Deus já tinha me avisado dela, porque Deus avisa o seu povo das coisas que sobrevêm sobre a igreja. O crente de joelhos é um crente ligado no céu, e o crente ligado no céu é comunhão com Deus, e Deus avisa o seu povo daquilo que vem sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Então nós estamos em batalha. Conjunto de combates simultâneos ou sucessivos, travados numa guerra, é qualquer combate ou luta, esforço ou empenho. Então todos nós temos uma batalha. Uma batalha com a família, outros a batalha no emprego, outros a batalha nos sentimentos, outra a batalha consigo próprio, e outros que, além de tudo isso, tem a batalha espiritual que todo crente trava quando ele aceita Jesus. Mas nós temos a notícia boa, é que nós não temos que guerrear com aquilo que nós não conhecemos, porque o nosso Deus é Ele quem peleja por nós. Nós sabemos que está na direção certa, nós sabemos que está ligados com o nosso general, que Ele dá ordem, Ele dá direção e Ele nos conduz em meio à batalha. Ele não joga a gente na batalha e deixa a gente a ver navios, né? Ele não te pega e joga na batalha e deixa você sem nenhuma orientação. Quando Ele te dá uma batalha, Ele te orienta como fazer, e você não sai ferido, e você sai alegre para a glória do nome do Senhor. Agora, como eu disse para vocês, algumas das, vou dizer armas, né? Algumas das estratégias que nos deixam fortalecidos em Deus, em meio a tantas, irmãos, tem muitas, que eu achei aqui na Bíblia. Uma das tais que nos deixa prevenidos de cair nas ciladas do inimigo é o que está escrito em Provérbios, em Atos 15, 32. Agora aqui eu quero que os irmãos leiam comigo. Atos 15, 32. Eu achei isso tão interessante. Diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, olha só, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, uma das maneiras do povo de Deus continuar forte e ser forte é o bom
Primeiro, então, é o conselho dado por Deus. Então, quando você estiver em dúvida de alguma coisa, fraco com alguma coisa, peça conselhos. Se você não souber a resposta, peça o conselho da pessoa certa. Peça a Deus que Ele vai dar direção a você, que é alguém com quem você deve conversar. Não é só qualquer um, não. Que está cheio de qualquer um, irmãos. Está cheio de qualquer um. Conversa com quem realmente tem uma vida santa de Deus. Deus está de bola. Glória a Deus. A outra forma, segundo, primeiro conselho, segundo. Está em 1 Coríntios capítulo 14. Esse é um texto que Deus me deu aqui. Deus me deu aqui, eu falei, Senhor, esse texto eu nunca peguei esse texto. Mas Deus me deu e eu entendi que o Senhor quer falar com alguma pessoa aqui nessa noite. Porque a gente que recebe a palavra, a gente sabe o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer. Mas minha oração é que Deus abra o entendimento de cada um que venha receber para a sua vida ser edificada. Então, qual é a segunda forma que eu posso me fortalecer em Deus? Está lá em 1 Coríntios 14, 4, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Vou ler. Diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Na verdade, aqui tem duas formas de fortalecimento. Primeiro, quando eu oro em línguas, quando eu sou renovada em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo. O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas